Então, nossa irmã Ludmila vai falar sobre o tema E a Vida Continua. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez e relembrando as palavras do nosso Mestre Jesus, paz seja convosco. Nós vivemos no final do ano passado uma grande agitação no planeta em torno de um possível final do mundo, em função de uma interpretação equivocada de um calendário da civilização maia. Essa civilização maia foi muito adiantada para sua época, ela detinha conhecimentos muito avançados em vários setores. Essa civilização utilizava vários calendários para marcar o tempo, a passagem do tempo, mas eles não viam essa passagem do tempo da mesma maneira que nós vemos, porque nós vemos isso de uma forma linear. Eles viam a passagem do tempo conforme um ciclo, de um conjunto de ciclos espirituais. Esses calendários que eles utilizavam tinham várias aplicações, tinham usos práticos na economia, na agricultura, na sociedade, mas o elemento religioso era muito forte, era o que predominava. E a maioria dos calendários que eles utilizavam tinha uma duração muito curta. Alguns deles tinham 260 dias, outros 365, como o nosso. Havia calendários de 52 anos, que é aproximadamente a duração de uma geração. Mas como que eles faziam, então, para registrar a história? Como que eles fariam para marcar eventos acontecidos num espaço superior a 52 anos? Utilizando todos os conhecimentos que eles tinham, eles conseguiram estender esse calendário de 52 anos e chegaram à contagem longa, que é um calendário que durava 5.126 anos. E aí, os historiadores, os especialistas modernos, fazendo seus cálculos, concluíram que esse final desse ciclo de 5.126 anos coincidiria com o dia 21 de dezembro de 2012. Mas não existe nenhuma prova que indique que eles estavam se referindo a uma data que determinaria o final do mundo. Se algo foi previsto por eles, era o final de um ciclo, não o fim do mundo. Se nós pararmos para pensar, quando um calendário nosso chega ao final, ele simplesmente recomeça, passa para o ciclo seguinte. Se alguém daqui a 1.000 anos, daqui a 2.000 anos, encontrar um calendário nosso, será que eles vão concluir que a gente estava prevendo que o mundo iria acabar depois de 31 de dezembro? Nós sabemos que o mundo não acaba, simplesmente recomeça. Temos o dia 1º novamente. Então, por que o calendário maia, depois de 5.126 anos, não poderia recomeçar? Então, como nós bem sabemos, o mundo não acabou, nós estamos aqui, como também ele nunca acabou em nenhuma outra data que já foi prevista para o mundo terminar. Já houve inúmeros fatos relacionados, associados ao final do mundo, inúmeras datas já foram marcadas e o mundo não acabou. A vida continua, a vida continuou, tanto que nós estamos aqui. Mas será que nós temos realmente alguma coisa a temer em relação ao final dos tempos, em relação aos tempos serem chegados, diante de fenômenos da natureza, por exemplo, conforme vemos acontecer recentemente? A doutrina espírita nos esclarece que nós não temos nada a temer, porque tudo no universo obedece naturalmente às leis do Criador. Leis essa que o Espiritismo chama de leis naturais, conforme podemos ver na questão 614 do Livro dos Espíritos. O mundo acabar, meus irmãos, realmente vai acontecer. O mundo vai acabar da mesma maneira que o Sol vai acabar, quando completar seu tempo de vida útil, como acontece com qualquer organismo do universo, desde a célula, desde a bactéria, passando pela planta, pelos animais, pelos seres humanos, assim também os planetas chegam ao seu fim quando termina seu tempo útil de vida, não por uma destruição repentina e assoladora. Nosso corpo
pode perecer, conforme todos os corpos que tivemos antes pereceram, mas a nossa vida continua. O planeta Terra, que é essa grande escola que o Pai nos ofertou, ainda está no seu começo. A humanidade ainda tem muito que fazer, ainda tem muito que se aprimorar para atingir o fim visado por Deus. E nós sabemos qual é o fim visado para nós pelo Pai. É nós atingirmos o grau máximo de pureza que a criatura é capaz de atingir. Porque a pureza do Pai nós não podemos chegar. Senão nós seríamos criadores também, não criaturas. Mas a perfeição que a criatura é capaz de atingir, essa é objetivada pelo Pai. E Deus não erra. Tudo aquilo que Ele planeja, propõe, cumpre-se. O nosso planeta está sempre em adaptação, justamente por ser um organismo vivo. Ele não está completamente formado. Então são as placas tectônicas que se movem, alterações na atmosfera, no clima, na chuva, a crosta em constante transformação. Nós temos uma explicação bem profunda sobre isso no Livro dos Espíritos, no capítulo que trata da lei de destruição, e mais particularmente ainda no item flagelos destruidores. Temos uma boa explicação sobre todos esses fenômenos que afetam a superfície terrestre. E nós compreendemos que eles contribuem para a transformação da superfície terrestre, não para acabar com ela. No livro A Gênese, também vamos encontrar Kardec nos explicando muito sobre isso, no capítulo 18. Ele nos explica que na Terra, a Terra, como tudo no universo, progride constantemente. Da mesma maneira que os seres humanos progridem, a Terra também progride. Nós vemos que a Terra já foi um mundo primitivo, que passando por processos similares aos que nós vemos agora, ou até mais intensos, mais perturbadores, ela avançou para o mundo de provas e expiações que há hoje, conforme também está avançando para o mundo de regeneração, e assim por diante. O mundo não vai acabar da maneira que nós imaginamos, nesse sentido de destruição. O mundo vai efetivamente se renovar. Essa ideia de um final de um ciclo e início de outro, que traz transformações para a humanidade, os próprios maias em seu calendário, outras civilizações, já previam isso. Da mesma maneira que o Espiritismo nos traz essa notícia. Estamos num mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. É lógico que nós temos, naturalmente, que continuar fazendo a nossa parte, trabalhando, nos esforçando para herdarmos a terra, conforme Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, no versículo 5, os brandos herdarão a terra. Os brandos, os mansos, os pacíficos, conforme a tradução. Os brandos, aqueles que já abrandaram suas más tendências. Os mansos, aqueles que já conseguiram amansar seus sentimentos mais indesejáveis. Os pacíficos, aqueles que já conseguiram pacificar seu coração. Esses estarão aptos a permanecer no mundo regenerado, a herdar esta terra. Mas como será que vai acontecer então esse processo de renovação? Já sabemos que esses fenômenos da natureza não acontecem para nos destruir, fazem parte do planejamento divino, mas é a respeito da crise moral que o mundo atravessa. Será que estamos mesmo avançando? Por que a gente vê tanta violência, tantos conflitos? E os amigos espirituais nos esclarecem que por estarmos numa fase de transição, estão reencarnados na Terra hoje grandes exponenciais, tanto do bem quanto do mal. Então é natural que haja um choque entre as aspirações de cada um deles. Nos relatos que nós recebemos hoje sobre esses fenômenos da natureza, eles se devem ao seguinte fato. Foi feita uma estatística em relação a terremotos. E nessa estatística se constatou que eles acontecem hoje em menor número do que antigamente.
Mas como a população da Terra era menor, quando acontecia um cataclisma e uma determinada comunidade desaparecia, muitas vezes ninguém chegava a saber disso. Hoje em dia, como a população é muito maior, é globalizada, é conectada, qualquer coisa que aconteça, temos informações a respeito dela por todos os lados. Então aumentam-se os relatos a respeito desses fatos, embora eles aconteçam em menor número. Então, da mesma maneira que aumentam os relatos sobre os fenômenos da natureza, aumentam também os relatos sobre a atuação do mal. Conforme vemos, podemos ter esclarecimento na questão 932 do Livro dos Espíritos também. Nessa questão, nós vemos que os maus são audaciosos e os bons são tímidos. Ou seja, os bons trabalham em silêncio, conforme o Pai trabalha. Eles não fazem alarde. Muitas vezes trabalham no anonimato. Mas os espíritos que estão contumazes nos seus erros, que não desejam se libertar das suas mazelas e, consequentemente, não desejam que os outros também se libertem, eles esperneiam, eles gritam, eles fazem alarde para continuar como estão e para tentar nos arrastar para continuarmos como eles também. E com isso eles geram todas essas crises que nós assistimos. Mas, em função disso, um fato acontece. Eles vão se tornando incompatíveis com a nova psicosfera do planeta e não podendo mais reencarnar aqui por uma questão de sintonia. Isso acontece porque, apesar dos bons trabalharem em silêncio, humildemente, sem alarde, o bem avança incessantemente. O trabalho do bem não para, é inesgotável, e o bem vai tomando conta de todo o planeta. Então a psicosfera vai tornando-se outra, e esses espíritos que ainda estão atrelados à permanência em suas más tendências, por uma questão de sintonia, não conseguem mais encarnar aqui. Herculano Pires nos diz que essas camadas populacionais inferiores reencarnam na Terra para serem auxiliadas pelo exemplo daqueles que já caminharam um pouco mais. Não estamos falando aqui de seres já perfeitos. Para aqueles que já caminharam um pouco mais, eles trazem dissabores, trazem violência, trazem crises, mas nós também já trouxemos isso para o planeta. Nós também já fizemos o que eles fazem. É uma grande ilusão nós pensarmos que não. Mas quando nós estávamos nessa condição, tivemos o apoio daqueles que já caminharam um pouco mais. Que bom que agora é nossa hora de apoiar. Não precisamos estar perfeitos para isso. Todos nós temos algo que pode ser utilizado em benefício do próximo. E nós já temos a consciência de que podemos fazer isso. Então essa é a grande diferença. Talvez essa seja a primeira encarnação em que nós estamos conscientemente desejando mudar, desejando nos regenerar. Não vamos alcançar a perfeição nessa encarnação, nem na próxima, vamos levar no tempo para isso, mas nós já queremos seguir esse caminho e já compreendemos que é o caminho do bem, que é a nossa opção verdadeiramente desejável. E os espíritos superiores já vêm nos alertando há muito tempo para nós nos modificarmos, para agirmos de forma coerente com esse estágio que a Terra está adentrando. Porque apesar de tudo que a humanidade já atravessou e atravessa agora, a vida continua, meus irmãos. E se a nossa vida continua, como é que nós vamos fazer para continuar avançando? Nós temos, em primeiro lugar, o Evangelho, que o Evangelho, muitas vezes, geralmente é tomado como um conjunto de palavras, de ensinos, de palavras bonitas, mas muitas vezes incompreensíveis ou inatingíveis. Isso ainda está muito distante da minha capacidade, eu ainda não tenho condições de praticar o Evangelho. Mas vamos pensar, se o Mestre Jesus, que presidiu a formação do nosso planeta, conforme nós vemos no livro A Caminho da Luz, que recomendo a todos os irmãos que leiam,
que nos explica toda a formação espiritual do nosso planeta Terra, e nós vamos ver que Jesus presidiu a formação do nosso planeta. E quando isso se deu, há bilhões de anos atrás, Jesus já era um Cristo, já era um Espírito perfeito, puro, há bilhões de anos. Se essa criatura tão perfeita há tanto tempo encarnou voluntariamente entre nós para trazer a sua mensagem, para trazer o Evangelho, ele não pode ser desprezado. Só esse fato já comprova o quanto que o Evangelho é precioso e a gente acaba por deixá-lo de lado. Depois da sua visita pessoal ao nosso planeta, Jesus continuou nos enviando seus mensageiros para continuar a implantação do Evangelho em nossos corações. Depois disso, ele nos enviou o Consolador prometido, conforme ele havia dito que faria. Ele nos enviou a doutrina espírita, que nos esclarece tudo aquilo que ainda não conseguimos compreender a respeito do Evangelho, porque a doutrina é o cristianismo redivivo. Através dela, nós podemos compreender melhor o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 17, que Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Qual a relação, então, que Jesus estava querendo estabelecer entre o Evangelho e trabalho? No livro O Consolador, do nosso querido benfeitor Emmanuel, no capítulo que trata de iluminação, tem um trecho dedicado especificamente a trabalho. E uma pergunta que foi feita a ele diz o seguinte: os guias espirituais têm uma parte ativa na nossa tarefa, na tarefa de nossa iluminação pessoal? E ele nos esclarece o seguinte: que essa colaboração dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos guias, dos nossos anjos da guarda, não importa a denominação que nós utilizemos, a colaboração deles na nossa evolução, na nossa iluminação, se dá apenas, como no caso de irmãos mais velhos ou de amigos mais idosos, nas experiências do mundo, que eles podem nos demonstrar as experiências que eles tiveram, os resultados dos seus esforços na Terra, ou então nos esclarecer a respeito dos ensinos do Mestre, mas em hipótese nenhuma eles podem nos afastar da tarefa de trabalho que nos compete, nessa curta permanência que fazemos no mundo. Eles não poderiam agir como um professor que resolvesse para o aluno as questões. A recomendação que ele nos faz em seguida é a seguinte: trabalhai sempre. Essa é a lei para vós outros e para nós que estamos no plano espiritual. Então compreendemos melhor, com esse pequenino trecho, a importância de trabalharmos incessantemente, trabalharmos para cuidar dos interesses materiais, dos interesses físicos, porque afinal de contas estamos encarnados, precisamos nos alimentar, nos vestir, atender às nossas necessidades, mas principalmente o trabalho nos traz condição de evoluirmos, porque trabalhando estamos crescendo pessoalmente e também colaborando para a humanidade em geral. Por menor, por mais simples que seja o nosso trabalho, nós contribuímos para toda a população terrestre. E para ilustrarmos mais ainda o que Jesus nos disse a respeito do trabalho, de como ele trabalha até hoje e como é importante seguirmos o seu exemplo, porque tudo em Jesus, muito mais do que palavras, foi exemplificação, nós temos aqui o livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Francisco Cândido Xavier, da autoria de vários espíritos, e temos o capítulo 61 com o tema O Natal do Apóstolo. E aqui ele nos narra que quando Simão Pedro foi retirado da prisão para ser encaminhado ao seu sacrifício final, ele sentia o coração atravessado de angústia. Ele já havia ultrapassado os 80 anos de idade,
Sua cabeça estava completamente branca e ele sentia, como sempre havia sentido, profundas saudades do Mestre. Nós sabemos o quanto ele trabalhou pela implantação do cristianismo primitivo, original, pelo cristianismo puro em nossos corações. E muitos irmãos do Evangelho, irmãos de crença, iam acompanhando Pedro naquela trajetória até o seu Calvário. Irmãos que o amavam, irmãos que o conheciam apenas, simpatizantes do cristianismo, todos profundamente envolvidos com aquela condenação, que sabiam que seria dolorosa, que julgavam injusta, diante da justiça dos homens. Outros que nem eram simpatizantes do cristianismo não deixavam de sentir admiração por aquele ancião que emanava aquela aura de amor, de bondade. Então, instintivamente, as pessoas tinham uma atitude de respeito, de carinho para com ele. Os próprios soldados da escolta tinham um sentimento de gratidão pelos inúmeros irmãos que haviam sido curados pelas mãos bondosas de Pedro. Mas Pedro, envolvido naquilo tudo, continuava sentindo o coração tomado de saudade do Mestre. E no meio de todos aqueles que o acompanhavam, envolvendo nos seus sentimentos de amor, de gratidão, havia apenas um homem que não compartilhava daqueles sentimentos. Era um dos pretorianos, um dos soldados, chamado Sertório Aniceto, que cobria Pedro de impropérios, de ofensas, de ironias, durante todo o trajeto feito a pé da prisão até o local do Calvário. E ele, não perdendo nenhuma oportunidade de ferir Pedro com seus comentários desagradáveis, ia dessa forma, despejando sobre ele todos os seus maus sentimentos. Mas Pedro, entretanto, olhava o céu e orava em silêncio. Ele agora se sentia fatigado e incapaz. Compreendia que a Boa Nova exigia servidores robustos e rogava ao Cristo enviasse obreiros novos e valorosos para a vinha do mundo. Mas não era só isso. No fundo do coração, ardia-lhe a saudade do Mestre, e ele ardia de ânsias por voltar à sua companhia. E subindo a colina, já dava para ver ao longe a cidade de Roma, com seu casario, seus jardins, o campo de Marte, o rio Tibre cintilando ao fundo. Mas ele quase não registrava nada daquilo, porque em sua mente ele revia o lago de Genezaré nos seus dias mais belos, as multidões simples que acompanhavam Jesus quando repartiu o pão e a esperança. Ele sentia de novo o perfume das rosas de Betsaida, das romazeiras de Dalmanuta, das quintas de Magdala e dos pequenos vinhedos de Cafarnaum. E apesar daquele calor escaldante de Roma, ele sentia bater em seu rosto aquela brisa fresca, rememorando quando a barca atravessava as ondas calmas do lago. Ele revia todas as pregações do Mestre, sentia-se de novo em contato com aquela família humana de sofredores que Jesus havia lhe entregado. Mas, chegados ao local do suplício, Pedro se entregou automaticamente àqueles soldados que o desnudaram, e mal sentiu aqueles martelos que o pregavam de uma maneira muito rude à sua cruz. Ele escutava ao longe os protestos daqueles que não concordavam com a sua condenação, escutava as orações do que perdiam por ele, mas as horas se passavam, uma após a outra, e Pedro não desencarnava. Lá estava ele ainda preso à cruz. E Sertório, muito incomodado com aquelas horas que transcorriam sem poder terminar o seu serviço, vendo que já se aproximava a noite, atinge Pedro com grande violência na cabeça, com uma enorme pedra, despejando sobre ele toda a sua raiva, desejando que ele desencarnasse o mais rápido possível. Pedro sente então o sangue esguichar e rapidamente se vê fora do corpo, já liberto. Contempla novamente o céu, que já estava estrelado, e
e vê descer a figura de um homem que parecia se cristalizar pelo brilho das estrelas. E no instante ele viu, assombrado, que era o próprio Mestre dirigindo a ele aquele inesquecível sorriso. Pedro se atira aos seus braços, Jesus o acolhe como uma criança muito querida e o leva embora consigo. E durante algumas semanas, Pedro se restaurou naquela estância de luz que Cristo preparara para ele. Junto dele, visitou paisagens de inexprimível beleza, recolheu lições preciosas, presenciou espetáculos soberbos da grandeza cósmica e abraçou afeições inesquecíveis. Mas, quanto mais ele se sentia feliz, reintegrado naquele plano espiritual, junto do Mestre, eis que Jesus lhe transmite uma grande surpresa. Iriam se separar novamente. E Pedro então indaga, profundamente emocionado: mas Senhor, aonde vais? E Jesus, indicando para ele, na imensidão do universo, um pequenino ponto, indica para ele o nosso orbe e lhe diz: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Então Pedro responde: Senhor, então eu também vou contigo. E os dois demandaram o nosso planeta Terra. Chegados aqui, atraídos por centenas de vozes, atravessaram Roma e pararam por fim no cemitério na Via Ápia, envolvido nas sombras da noite. E a multidão ali cantava, glorificando o Senhor, naqueles sentimentos mais puros que os cristãos primitivos possuíam por haver tido aquele contato tão fresco com o Mestre, tão recente da passagem de Jesus sobre a terra, e também por não estarem ainda corrompidos pelas deturpações que os homens introduziram depois na doutrina de Jesus. Pedro fica profundamente motivado, emocionado com aqueles sentimentos, e ele deseja participar daquilo, ele deseja contribuir de alguma maneira para a glorificação do Evangelho, como se ele já não tivesse feito isso toda a sua vida, mas ele quer participar ainda mais. E Jesus então lhe diz: Pedro, alguém te chama. E ele se volta e, surpreso, vê no meio daquela comunidade o pretoriano Sertório, agachado ao chão, profundamente abatido pelo sofrimento, segurando nos braços um filhinho agonizante. E ele, em pensamento, pede ajuda a Pedro, pede que lhe salve o filhinho. Ele rememora, pelo pensamento, todos os seus remorsos, porque ele nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. O remorso não lhe deu mais paz de consciência. E ele pedia perdão a Pedro e sua intercessão pelo filho. Pedro imediatamente beija a criança, impõe as mãos sobre ela e o pequenino se cura, acorda, abraça o pai já recuperado. E Sertório percebe, ele compreende no seu íntimo a intercessão que ele recebeu, a bênção que ele recebeu, e agradece mentalmente, e ele começa a participar daquele canto glorificando o Senhor. Então, para aquele rude legionário de César, começa uma vida nova. E para Simão Pedro, a vida continua. Que sejamos capazes, então, meus irmãos, de continuar nossa vida trabalhando, seguindo o Evangelho do Mestre, que esse é o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Paz seja convosco, muita boa tarde. Ludmila, agradecemos as suas belíssimas palavras, a sua mensagem cheia de afeto, de amor, de carinho. Que Deus ilumine o seu íntimo para que você continue dividindo com todos nós os frutos dos seus estudos. Meus irmãos, eu vou dar 2 últimos recados que eu esqueci. Primeiro é que o senhor Luiz, o responsável pelo nosso informativo fraternal, está precisando de 2 pessoas que está faltando para patrocínio desse bimestre do jornalzinho. Então, quem puder colaborar divulgando a sua marca ou colaborar financeiramente sem precisar divulgar nada, é depois buscar o nosso irmão Luiz. E também a Casa de Cultura, os nossos irmãos enviaram para o 8º Conselho alguns ingressos, cortesia para a peça, né, que vai ser Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade. Então nós vamos
sortear 4 aqui na tarde de hoje. Vou pedir às 4 aqui, cada um falar um número. Nancy, de 1 a 121. Ó, se for o seu, não vale, hein? Detalhe também, gente. Quem pegar o convite, por favor, né? Se não for, passa para frente. Gessi. Dá um para ela, tá? Gessi. Não quer a Martinha, não vai não? Então fala outro. 15. Sou eu. Fala outro, Nancy. Isa Juarez. É isso? Isa Juarez. Sheila, fala de 1 a 121. Ela vai vindo. 95. Vê se você consegue descer para aqui, eu desvio. Edgar Coelho, tem? Edgar Coelho? Ah, seu Edgar. Então fala outra. Maria Dalva Portela. Outra. Luzia Marta M. André. Panini. Kátia Pontes. Helenice Ramos de Souza. Seu Luiz. Sônia Regina Machado Sena, também já comprou. Fala outro. Não, só, a não ser que Sônia queira passar para Mariano. Bom, gente, Dona Edmê está pedindo, quem puder colaborar, doar para ela lata vazia de leite ninho. Tá? Então, quem tiver essas latas, entrega diretamente para Dona Edmê, tá? Porque outro dia deixaram um monte de lata ali, ninguém queria, e eu tive que mandar a lata embora, tá? Então, Dona Edmê, cadê Dona Edmê? Dona Edmê é aquela senhora lá, tá? Aí vocês entregam diretamente a ela. Então agora nós vamos passar para a terapia dos passes.